CPM do Portal G1. Queria entender melhor essa questão da Sininho, da liderança da Sininho na Frente Popular. Vocês fizeram escutas telefônicas, ela de fato falou claramente sobre essa liderança. Queria entender melhor se dá para falar sobre isso. Nós temos termos de declarações dos próprios integrantes da FIP, apontando como a mentora de trazer a FIP para o Rio de Janeiro, de fazer isso tudo. Pessoas que participaram da comissão interna. Oi, Carlos Briggs, da Band News. Eu queria entender melhor o retrato dessas pessoas que oferecem resistência. Vocês fizeram algumas apreensões e me parece que nem todas as casas tiveram apreensões de objetos significativos ou de armas de fogo. Algumas dessas pessoas que configuram na lista dos presos, ou até nos mandados de prisão, o que configuram nos presos, melhor dizendo, foi encontrado alguma coisa que não necessariamente seja um objeto de risco, ou seja, na casa de alguém foi encontrado apenas um artefato de fogo, foi encontrado arma de fogo. Descreve para a gente um pouco desse cenário, dessas pessoas que configuram aqui nessa relação e dos objetos apreendidos que configuraram para a investigação um potencial risco nessas manifestações. Antes da doutora Renata responder, eu não entendi bem, mas eu vou tentar responder. Hoje, o objetivo era o cumprimento do mandado de prisão que foi expedido pela Justiça. Esse convencimento que você se referiu, ele foi formado ao longo da investigação. Vários elementos que foram juntados ao inquérito possibilitaram o convencimento do delegado, do promotor e do juiz que expediu a ordem. Hoje, o que foi buscado hoje, encontrado na casa dessas pessoas, é um plus, é algo a mais. Esse convencimento já foi formado durante a investigação. Algumas pessoas, quando a polícia foi na casa dessas pessoas dar cumprimento ao mandado de prisão, algumas pessoas deixaram isso mais latente ainda na medida em que junto a elas estavam gasolina, explosivo, arma e tal. Essa convicção não foi formada hoje com essa busca. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, se eu respondi. Mas a convicção quanto à ação dessas pessoas, no sentido de promover atos de violência durante manifestações legítimas, esse entendimento dessa construção não foi feita hoje. Ele foi formado ao longo dessa investigação, que demorou vários meses, e que tem muito, o colega daqui da frente perguntou, a doutora Renata respondeu, termos de declaração, algumas pessoas imputando a própria liderança desse movimento a Sininho. Tem mais coisa, só que nós não vamos poder passar agora. Então esse é um dos elementos que a polícia pode apresentar, é um termo de declaração, é o que está aí, mas tem outros elementos. Eu me referi a medidas cautelares. Várias medidas cautelares foram empregadas no curso dessa investigação. Todo esse conjunto é o que levou à convicção do delegado, do promotor e do juiz, no sentido de que essas pessoas deveriam ser presas. Hoje, algumas tinham algo, digamos assim, expressivo, visível, que foi arrecadado com elas. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Acusado exatamente de quê? Com relação à investigação dos mandados de prisão, formação de patrulha armada. Com relação aos flagrantes, como eu disse anteriormente, um está respondendo por porte de arma, o outro por porte de drogas e o terceiro por artefato explosivo. Mas todos eles são acusados de quê? Formação de patrulha armada. Artigo 288, parágrafo único. Qual é a peça? Doutor, boa tarde a todos. Jadson Silva, TV Bandeirantes. A Sininho havia prestado depoimento na véspera da Copa. Esse depoimento ajudou na sua investigação? Houve alguma contradição que fez com que o senhor pedisse a prisão dela? Uma outra pergunta: há informações de que esses black blocs estariam se juntando com torcidas organizadas para realizar ações criminosas amanhã, durante o encerramento da Copa do Mundo? Bom, com relação à primeira pergunta, boa tarde, Viviana. Até agora, 19 pessoas foram presas, a Sininho, na verdade, quando compareceu a primeira vez à delegacia, ela estava acompanhada dos advogados e, após consultar os advogados e verificar que ela estava indiciada, ela se reservou o direito de apenas prestar declaração de juízo. Ela está
Nós não podemos detalhar agora a razão da nossa convicção, mas os fatos estão expostos no inquérito que foi apresentado tanto o promotor quanto o juiz, quanto o chefe de polícia bem expôs anteriormente. São fatos que a investigação não nos permite revelar agora. Eu posso te responder o seguinte, porque aí você já está fazendo uma pergunta que tem a ver com o planejamento da operação de amanhã. A Polícia Civil está participando. Essa movimentação está sendo acompanhada. Há indicativos nas redes sociais de que, de fato, há pessoas que estão tendentes a fazer essa mobilização no sentido de provocar um confronto pessoal, né, de algumas torcidas. Há, inclusive, indicativos de que algumas torcidas iriam se unir no sentido de provocar alguma coisa contra a torcida argentina. A polícia está atenta a isso. O quanto isso está relacionado com a ação dessa outra quadrilha, ainda é prematuro para afirmar. Podemos afirmar que a quadrilha que está sendo, que é uma quadrilha, que eles foram indiciados por quadrilha armada, a prisão deles foi decretada com base nesse tipo penal. Podemos afirmar que essa quadrilha que está sendo desmantelada hoje pretendia praticar atos violentos, se não hoje, mas especialmente amanhã. Isso pode se afirmar. Agora, que essa ação estava vinculada ou não com as torcidas organizadas, aí isso a gente não pode dizer. Boa tarde, Raquel Júnior, Rádio MEC Nacional. Minha pergunta é o seguinte, eu quero entender como essa arma foi apreendida. Ela está aqui dentro dessas prisões em flagrante, né? De Eronaldo Araújo de Fonseca. Essa pessoa, pelo que eu entendi, ela não tinha um mandado, é isso mesmo? E aí foi feita essa prisão em flagrante. Entender também que esse enquadramento em formação de quadrilha armada. Alguns dos outros foi encontrada armas nas casas das outras pessoas? É a mesma pergunta, de coquetel molotov não deixa de ser uma arma. Com relação a pessoa foi presa hoje em flagrante com relação à arma. A arma foi encontrada dentro da casa onde estava uma das pessoas contra quem foi expedido o mandato de prisão, e essa pessoa disse que aquela arma seria do pai dela. Então cada um vai responder de acordo com a sua culpabilidade. Por isso, no flagrante dele. Diana Rocha, da TV Record. Eu queria saber se, dentre esses presos, tem alguém que já tem um histórico, sem contar com a Sininho, óbvio, de participação em manifestações, e há quanto tempo exatamente essa investigação começou, se são 3 meses, 2 meses. E uma pergunta fácil, qual é a pena para a formação de quadrilha? Com relação à questão da formação de quadrilha, são detalhes que a investigação é sigilosa, a gente não pode passar. Na verdade, a Polícia Civil está acompanhando desde setembro do ano passado esses atos, essas pessoas infiltradas nas manifestações para a prática de atos violentos, essa quadrilha. E na base que foram individualizadas as condutas, foram representadas pelas cautelares. Hoje, foram essas cautelares que foram cumpridas. Nada impede que mais para frente outras cautelares sejam cumpridas. Eu posso passar depois para a Érica, para passar para vocês os antecedentes de cada uma dessas pessoas. E qual é a pena para a formação de quadrilha armada? A pena de 1 a 3 com aumento de 1 terço. Bom dia, eu sou Ricardo Senna, da BBC Brasil. Eu quero falar sobre as manifestações programadas para o domingo. Eram vários atos marcados por diferentes grupos, independente das prisões de hoje, elas devem acontecer amanhã, isso é essa. Eu queria saber qual deve ser a postura da polícia, se essas manifestações serão reprimidas com antecedência, antes delas começarem, como já ocorreu em São Paulo, por exemplo, ou se elas vão ser levadas para acontecer de forma pacífica. E a segunda pergunta, eu queria saber quais foram as drogas apreendidas com a Sara. Vou responder a primeira, primeiro. Desculpe o seu nome, Ricardo. A polícia não vai reprimir a manifestação. O primeiro ponto tem que ser esclarecido. Essa operação não se trata de uma operação que visa reprimir a manifestação, de forma alguma. A Polícia Civil, desde que surgiu o fenômeno manifestação, em junho do ano passado, a gente tem dito isso, eu vou me permitir repetir isso aqui, a Polícia Civil adotou uma linha que é a linha da legalidade.
Quando surgiu esse fenômeno, em que todos ficaram sem entender direito o que era isso, porque afinal de contas, isso é um fenômeno novo para o Brasil. Alguns países já vivem isso há mais tempo, o Brasil não. Então, quando isso surgiu lá atrás, desde o primeiro momento, e aí eu estava na subchefia operacional e respirei isso a cada minuto, a linha que a Polícia Civil adotou, porque ninguém entendia direito como esse fenômeno iria progredir, iria evoluir. O próprio Estado não entendeu direito isso por ser um fenômeno novo na realidade brasileira. Desde o início, desde lá atrás, a Polícia Civil tomou uma decisão. O nosso balizamento é a lei. Então, a Polícia Civil, independente da conotação política que determinada ação possa ter ou deixar de ter, nós somos obrigados, nós somos pautados a cumprir o que a lei determina. Então, pode parecer um discurso genérico, mas não é. Desde lá, a polícia vem se pautando nesse sentido. Todas as autuações foram feitas, todo o trabalho que é feito pela Polícia Civil, ele é submetido ao Ministério Público e ao Judiciário. Se nós formos fazer um levantamento, as prisões foram, se não todas, mas praticamente a totalidade delas foi validada pelo Judiciário. A Polícia Civil se pautou pela legalidade. Não nos interessa a avaliação do delegado. Ele ignora a conveniência de fazer uma prisão ou de deixar de fazer uma prisão. O delegado de polícia ignora essa conveniência. Ele se pauta pela legalidade. Então, se uma pessoa pratica uma conduta que a lei diz que é criminosa, ela será submetida aos ditames da lei. E esse papel de investigar e dizer se a pessoa praticou ou não é da Polícia Civil. E é o que ela está fazendo. Eu fiz me estendi para tentar responder de forma completa a sua pergunta. O que quer dizer isso? A polícia não reprime manifestação. Esse papel não é da polícia. O papel da polícia é identificar, investigar, identificar as pessoas que praticam condutas criminosas e tentam se esconder atrás de quem quer fazer manifestação legítima. Esse papel é da polícia. E quando a polícia faz isso, ela está defendendo não só a sociedade como um todo, mas está defendendo aquele que quer se manifestar. Porque eu, pessoalmente, conheço várias pessoas que se engajaram nesse movimento e que se sentiram desprotegidas na medida em que não puderam participar, porque vários atos de violência começaram a ser praticados em meio a essas manifestações. Então, a polícia também tem o dever de assegurar a liberdade a essas pessoas, que deixam de ter essa liberdade na medida em que alguns, como essa quadrilha, utiliza gasolina, explosivo, pregos, bola de gude, tudo isso. Então, a polícia também tem esse dever de proteger, de dar segurança às pessoas que querem fazer o uso do direito livre e legítimo de se manifestar. Eu não sei se eu não queria me estender, mas eu acho que isso é muito importante. A polícia não tem o dever de reprimir manifestação e não fará. Põe, essencialmente. Tem que fazer uma pesagem, a gente não tem isso aqui. Boa tarde, eu sou Taylor Barnes, do jornal USA Today, e eu queria perguntar uma pergunta que já foi feita, mas não tive a resposta, sobre material sem potencial violento que foi apresentado, tal como colete de imprensa, jornal, parte com mensagem. E o que eu entendi é que vocês falaram que, assim, que criminoso violento se disfarça dentro de manifestação, mas queria que vocês explicassem melhor isso. E por que esse material foi apreendido? Olha, eu não sei se a doutora Renata quer complementar, mas numa investigação, no momento da busca, como eu disse, o convencimento quanto ao envolvimento dessas pessoas não foi formado hoje, foi formado ao longo da investigação. Quando o policial vai fazer uma busca na casa da pessoa, ele tem que tomar uma decisão, aprender ou não aprender determinada coisa. A leitura, a interpretação para fazer isso, ela pode ser demorada, ela tem que ser avaliada. Na dúvida, o policial deve arrecadar aquele bem, deve apreender, deve trazer para a delegacia que é responsável pela investigação, e se ele não tiver relevância para a investigação, ele é restituído à pessoa, como acontece costumeiramente. O porquê que se apreende bandeiras e jornais, como foi dito aqui, outras coisas que não são essencialmente armas, porque essas coisas podem confirmar o vínculo entre as pessoas. Então,
Não sei se você entendeu, mas confirmar o vínculo, confirmar a ligação entre essas pessoas. A quadrilha, essa quadrilha, ela tem em termos jurídicos seria liame, é um vínculo, é uma ligação entre eles. Essas coisas arrecadadas, ainda que não sejam essencialmente armas, podem ajudar a fortalecer essa vinculação entre as pessoas. Outras informações que fazem parte do inquérito podem demonstrar que aquela pessoa que hoje teve um mero jornal apreendido na sua casa teve uma participação numa conduta violenta, mas apurada por uma outra forma, por uma medida cautelar, por um acompanhamento, enfim, pela investigação que a polícia fez ao longo do tempo. Ficaria mais fácil explicar se nós pudéssemos passar todos os dados de inquérito. Como não podemos, é o que eu posso dizer. Não sei se expliquei, mas as coisas são apreendidas porque elas podem robustecer o quadro probatório que a polícia está construindo. É só para explicar uma coisa. O fato da pessoa ser integrante da FIP, integrante do MPR, integrante do Black Bloc, qualquer outro tipo de organização, não é por si só que ele é criminoso. Se fosse assim, milhares de pessoas seriam presas. Agora, a partir do momento que uma pessoa que é integrante de uma determinada organização, ela é acusada de estar cometendo crimes, por ser vinculada, em ser líder, ser isso tudo, essas pessoas, quando tem na casa delas algo que comprove isto, é apreendido. Então, por exemplo, se um determinado indiciado está sendo acusado de fazer reuniões internas sendo representante do MPR, e na casa dessa pessoa ela é encontrado jornal do MPR, bandeira do MPR, isso vai ser apreendido. Não é o fato de ter uma bandeira, de ter um jornal, que é o crime. Vocês acham que deu para entender agora, né, o porquê foi apresentado? Legal, das prisões. Além do material apreendido, quais outras provas a polícia tem? Estudos telefônicos de negociação de material explosivo? A gente já respondeu, a gente não pode responder. Não há dúvida, podemos dizer que o quadro probatório é robusto, o quadro probatório é consistente. Que quadro probatório é esse? O inquérito está em segredo de justiça, nós não podemos passar isso ainda. Esse quadro probatório foi o suficiente para convencer o delegado, o promotor e o juiz. Que quadro é esse? Infelizmente, nós não podemos passar todo ele, só uma parte, porque o inquérito corre em segredo de justiça. Assim que conclui a investigação, que termina a parte da fase policial e começa a fase judicial, nós acreditamos, os delegados acreditam que parte desse material possa ser divulgado. Por hora, ele ainda não pode. Não podemos esquecer o seguinte, essa investigação não terminou hoje. Hoje é uma parte visível dela. Ela continua, a investigação continua, a própria operação não terminou, a investigação em si continua. Então, acho que isso explica, responde a sua pergunta. A gente já viu prisão em outras ocasiões, até para você já foi presa, que talvez aqui na lista a gente vai ver depois aí quem já foi preso e quem não foi. Por que a gente deve, e eu vou insistir nessa questão das provas, por que a sociedade deve acreditar que dessa vez essas pessoas vão ser presas, ou se daqui a 5 dias a justiça não vai entender, como já entendeu em outras ocasiões, que o conjunto probatório não era suficiente para mantê-los presos e acabou liberando. Dessa vez eles vão ficar na tranca? O chefe de polícia vai te responder. A polícia faz a sua parte. Talvez a sua pergunta seja bastante interessante, porque nós queremos paz. Todos nós queremos paz. Nós queremos uma sociedade melhor. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Ninguém aqui está buscando por algo pior. Como é que nós chegamos a isso? É que é a grande questão. O se manifestar é legítimo, é válido, e a humanidade progride através disso. Se todos se calassem sempre, se mostrassem sempre inertes a tudo, a humanidade não teria evoluído, nós talvez estivéssemos ainda na idade da pedra. Como se manifestar é que é a grande questão. O que a sociedade aceita como manifestação legítima? Essa é a grande questão. A Polícia Civil não responde essa pergunta. A Polícia Civil responde a seguinte: o que a lei aceita como manifestação? Essa pergunta nós sabemos responder. Está nos códigos que representam o nosso limite de ação.
extrapolou, passou desse limite, a Polícia Civil começa a agir. Não entrou nessa seara, não nos interessa. Mas essa discussão é uma discussão para a sociedade. Eu acho que a sociedade deve fazer essa discussão, já começou em certa parte. O secretário de Segurança, alguns meses atrás, levou inclusive propostas de inovação legislativa, enfim, é uma questão que aqui não é fora adequado. Se essas pessoas vão continuar presas ou não, nós também não temos essa resposta, isso vai depender do convencimento do Poder Judiciário. A Justiça, a Polícia trabalha dentro do seu limite. Ela trabalhou, construiu material probatório que foi suficiente para a prisão ser decretada. A Polícia não decide quem ela vai prender. É o Judiciário que manda. A ordem do mandado de prisão vem escrito manda. Nós não temos a prerrogativa ou alternativa de escolher ou não. É uma ordem judicial que foi emanada a partir de uma investigação feita pela polícia. Se o Judiciário vai manter ou não, não cabe a nós responder. Os advogados agora vão fazer a sua parte, afinal de contas, todos têm o direito à defesa e vão exercer o seu direito à defesa. Eu acho que essa é a melhor maneira de construir isso. Se eles continuarem presos ou não, o melhor cenário é que as pessoas se manifestem, exerçam o seu direito legítimo, mas que as outras pessoas tenham o direito a viver numa sociedade em paz. Porque eu, quando vou para casa, quero paz, os meus pais, a minha mulher, os meus amigos, todos queremos isso. Essas pessoas já deram mostras, evidências suficientes que não querem isso, que elas querem trazer guerra, que elas querem fazer atos que levam ao caos. A opção que essas pessoas fazem, elas exercem o que elas entendem como direito de manifestação, provocar o caos. A polícia não pode permitir isso, não está permitindo. Mas qual é a leitura que vai ser feita a partir daí, se vão ficar presos ou não, essa pergunta não é a polícia que vai responder. Se aquela pessoa pode ou não, deve ou não permanecer presa enquanto tem julgamento, tem um inquérito, tem processo. No caso de uma prisão temporária, existe uma investigação, o juiz tem acesso a toda a investigação, o promotor ele opina em toda a investigação, para depois ter uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Então, se houve uma decretação de prisão temporária, isso passou pelo aval do Ministério Público e do Judiciário. Ninguém é temerário de decretar nenhuma prisão sem provas, diferente de uma prisão flagrante, né, que depois que o Ministério Público e o Judiciário, eles mesmos convocam as pessoas para se vestirem iguais. Deu para entender? Eu também tenho uma máscara, eu também tenho. Mas o senhor não é investigado, não tem provas contra o senhor. Isso que eu estou dizendo, o fato de ter o jornal não quer dizer nada. O fato de ser integrante do MPR não quer dizer nada. A partir do momento que a pessoa é apontada, tem provas e tudo mais, e quando você pega isso na cabeça da pessoa, é uma outra questão. O fato de ter máscara, tanto que são utilizados equipamentos de pintores, às vezes, são equipamentos que eles usam não para trabalhar, não para ofício, e sim para praticar crimes. Então, por exemplo, você vai encontrar um martelo, vai encontrar um estilete. O fato de ter um estilete não é crime. Mas a partir do momento que aquela pessoa foi flagrada, a gente tem outras provas de que ela pratica crimes, vai para a manifestação caracterizada daquela forma, isso sim serve para ser apreendido. O início das investigações, as manifestações têm lugar desde junho do ano passado, mas parece que desde setembro do ano passado, de forma mais sistemática, a polícia começou a fazer a investigação que resultou nas prisões de hoje. Também gostaria de saber o que vai acontecer exatamente então daqui a 5 dias. Todas as informações que a gente hoje não pode acessar serão conhecidas ao fim do inquérito, é isso? A gente vai ter acesso a essas informações. Qual o calibre da arma? E estou supondo que se houve a prisão em flagrante, não havia licença, porte de arma de quem foi flagrado com ela. E uma última pergunta de leigo, quer dizer, a razão pela qual as prisões foram efetuadas hoje é porque o mandato foi expedido ontem, ok, os mandados. Do ponto de vista logístico, considerando que foi uma operação grande, 25 delegados, 80 policiais, diversas cidades, vocês não tinham nenhum conhecimento, não estavam realmente esperando que houvesse essa decisão da Justiça? Eu suponho que, do ponto de vista logístico, não seja tão simples ou tão fácil mobilizar esse aparato
rapidamente para executar o que a Justiça determina. A Polícia Civil do Rio já deu mostras que faz isso e faz muito bem, muito rápido. Vocês são as maiores testemunhas disso. Quanto a acho que a gente deveria ter, são uns 15 ou 16 perguntas, então eu consigo, são muitas. Quanto os mandados ficaram prontos ontem, mas não há dúvida que os delegados vêm acompanhando isso junto ao juiz e ao promotor, não tem dúvida nenhuma disso. Eu também lembro de ter dito, talvez o senhor não tenha percebido, que essa operação de hoje talvez, ou seguramente, tenha evitado que atos vão deixar de ser praticados, se não amanhã, especialmente no domingo. Então já há o interesse para fazer a mobilização rápida. Acho que aí responde a sua pergunta, porque essas pessoas deixaram claro, foram colhidos elementos que deixam de forma clara que elas iriam praticar esses atos, tanto que gasolina foi apreendida, enfim, artefato explosivo caseiro foi apreendido. Então, só isso já justifica a mobilização rápida para fazer hoje e não fazer na segunda-feira. Talvez, se a polícia tivesse esperado até segunda-feira, eu vou me permitir fazer uma afirmação aqui, né, que não é segura, mas eu vou me permitir, porque nós, enquanto policiais, também nos sensibilizamos. Quem sabe não haveria um outro Santiago no domingo? Eles iam estar na rua, iam estar com equipamento para isso. Eu acho que a polícia deveria ser criticada, sim, se ela não tivesse feito hoje, porque hoje é sábado, seria o nosso dia de folga. Então, a polícia deveria ser criticada, sim, se ela, vou fazer na segunda-feira, por que fazer no sábado? E aí, quem sabe a gente não tivesse um outro Santiago no domingo. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Qual a outra vez? Se foi rastreada alguma linha de financiamento ou apoio de instituições ou organizações da sociedade civil ou outras? Isso não dá para responder ainda. E calibre da arma? 38. E o que vai ser possível a gente saber daqui a 5 dias? Sim, você perguntou sobre todas as informações. O inquérito corre em segredo de justiça. O juiz decretou segredo de justiça nesse inquérito. Então, o que vai poder ser divulgado ou não vai depender também de uma decisão judicial. Isso tem que ser acertado com o juiz. Então, nós acreditamos, a gente está antecipando aqui para que a mídia possa saber isso e as pessoas possam acompanhar. Nós acreditamos que parte a gente possa divulgar, mas o que vai causar prejuízo ao processo ou não é uma decisão que é o juiz que vai tomar. Ele, né, doutor Itabaiana, falei com ele há pouco, liguei e perguntei se eu podia mencionar o nome dele aqui, ele me autorizou que eu mencionasse o nome dele, achei importante, porque para essa operação chegar onde chegou não fosse a atuação constante, né, porque os delegados estão a todo momento provocando o Ministério Público e o Judiciário, a todo momento. E a todo momento foram atendidos. Então, pedi autorização a ele mencionasse e, evidentemente, há um alinhamento nesse sentido, só que a gente não pode tomar essa decisão. Nós acreditamos que normalmente é assim que acontece. O que o juiz entenda que não vai causar prejuízo à instrução processual, ele deixa a polícia divulgar. O que ele entender que não deva ser divulgado, a polícia não vai divulgar. Então, eu não consigo responder toda a pergunta. Não sei se tudo vai poder ser. Nenhuma arma ou nenhum instrumento que possa ser considerado arma, por que essa pessoa é indiciada por quadrilha armada? Acho que essa é a pergunta. Ou seja, eu não entendi por que uma pessoa que não teve uma arma e que na casa dela não foi arrecadada uma arma, por que essa pessoa responde por quadrilha armada? A resposta, tentando ser o mais didático possível. Essa pessoa, diferentemente do colega da imprensa que disse que também tem uma máscara, essa pessoa não só tem uma máscara, não só tem uma joelheira, não só tem um colete, mas essa pessoa também praticou atos durante a investigação, que foram monitorados durante a investigação. Ela fez coisas durante a investigação que permitiram o delegado, o promotor e o juiz se convencer de que ela contribuía de alguma maneira para a prática dos atos violentos, ainda que ela não portasse a arma, ainda que ela não fizesse a ação direta da violência. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Então, só para exaurir.